bastante velho também, que já participou conosco de muitas palestras, e vocês prestem atenção naquilo que ele vai dizer, porque a palestra é muito importante para a gente aprender muito mais do que sabemos. Então agora nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus como num só feixe, forte e firme, para que esses pensamentos alcancem altitudes que os nossos irmãos da espiritualidade possam ver e possam sentir o nosso fervor, a nossa forma de pensar, enfim, possa ver que a nossa fé é grande e que eles poderão vir para cá para nos ajudar. Houve um importante, entendam bem, na hora que nós estávamos aqui tudo em silêncio, é nessas horas que a espiritualidade assume uma posição e age junto de nós, dando aquilo que a gente precisa, nos ajudando para que nossa vida seja melhor, nos ajudando para que a conquista da vida seja também conquistada e que possamos ter uma vida de paz e de tranquilidade. É importante que a gente entenda que o mundo espiritual está ao nosso derredor, não está lá em cima e nem embaixo, ao nosso derredor, onde que eles estão vendo constantemente aquilo que nós fazemos e vendo tudo aquilo que a gente faz, que eles compreendem perfeitamente que nós somos pequeninos e imperfeitos. Então, eles perdoam normalmente as nossas imperfeições, nos ajudando tranquilamente para que nós possamos ficar sempre tranquilos também. E vamos orar então o Pai Nosso, para que é a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós ao vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. É todo seu Humberto. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a paciência, né? Que nos dias de hoje está cada vez mais difícil a gente encontrar paciência, mas precisamos encontrar, tá? Por quê? Porque no Evangelho, capítulo 9, nos ensina isso também, tá? Então lá está lá Kardec dizendo: sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a caridade, deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus, tá? Então está aqui o que significa a palavra paciência. Pode ser a junção de duas palavras, tá? Da paz mais a ciência. Todo mundo concorda, né? Ou não? Paz é gerada, definida como um estado de calma e tranquilidade, uma ausência de perturbações ou agitação. Ciência, em sentido amplo, ciência do latim, scientia, significado de conhecimento, refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemática, tá? Então, deve essa sugestão que pode ser a junção de duas palavras, que pelo visto parece que casa bem, né? Ter paciência, ter paz e ter ciência, ter conhecimento, né? Porque não basta a gente ter a paz, a gente tem que ter ciência da coisa que a gente está fazendo, da coisa que a gente está praticando. Mais para frente a gente vai ver melhor isso aí. A Bíblia nos diz que os cristãos devem ser pacientes uns com os outros, tá? Por quê? É muito importante a gente ser paciente uns com os outros. Por quê? Hoje eu estava ouvindo um negócio meio parecido assim, que o que a gente fez, o que a gente está fazendo errado, o que a gente fez de errado, nossos irmãos na frente podem fazer também. Errar é humano, né? E a gente precisa saber dosar essas coisas. Mais para frente a gente vai ver. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor. Lá em Efésios 4.2. Aqueles que são pacientes herdarão o que lhes foi prometido. Então, a paz do mundo será dada às pessoas que vão ao coração.
que tenham paciência. Paciência porque a gente tem que ter paciência um com o outro, né? Porque a gente às vezes fala assim, mas eu não vou ter paciência com a pessoa endurecida, empobrecida de espírito. Mas a gente não sabe espiritualmente quem está na frente e quem está atrás. Às vezes a pessoa parece que está na frente espiritualmente, mas está atrás. Mas todos nós somos candidatos a anjos, né? Todos nós somos candidatos a anjos. Então nós vamos chegar tudo lá. Um vão chegar antes, um vão chegar depois, nós todos vamos chegar lá. Então a palavra longanimidade, virtudes de suportar com firmeza contrariedades em benefício do treino, magnanimidade, generosidade. Tá? Então ter paciência significa esperar, suportar o incômodo, sem alterar o próprio humor. É difícil, né, gente? Às vezes as pessoas pegam pesado pra gente, né? Insiste uma vez, você não perdeu a paciência, insiste a segunda vez. Então o que você tem que fazer? Tem que sair fora do cenário, né? Dar licença e tal, vai tomar água, porque senão você vai perder a paciência com a pessoa, né? Em muitas situações, a capacidade ideal para se tratar trabalhos minuciosos e demorados. Gente, vocês já viram aqueles... Olha, eu vou começar com aquelas pessoas que fazem um barquinho, enfia dentro da garrafa, depois puxa, o barco fica dentro da garrafa. Paciência de calcular tudo certinho, porque o barquinho ele entra encolhido, ele se abre dentro da garrafa. Tá? Isso tem que ter uma paciência para se fazer. Né? Imagina a paciência de se pintar paisagem em cabeça de alfinete. Né? Eu não teria paciência de fazer crochê, eu não teria essa paciência, né? Mas tem gente que tem, né? Mas tem gente que não tem paciência de suportar o teu irmão, né? E por aí vai. Então a gente tem que ter paciência mesmo. Ser tranquilo é conseguir se posicionar de uma maneira clara e respeitosa. Tá? Além disso, ser uma pessoa calma é conseguir um momento de conflito, pensar sobre o que está ocorrendo e tentar resolver da melhor maneira possível, sem perder a cabeça. Tá? Então, o que acontece quando a gente perde a cabeça? Agora eu vou sentar calado. Vou sentar. Então, o que acontece quando a gente perde a cabeça? Quando a gente perde a cabeça, a gente fala o que vem à cabeça, não pensa. Aí a gente arruma o quê? Arruma uma confusão, arruma um mal entendimento. E depois, para consertar esse mal entendimento, vai-se tempo, né? Vai-se às vezes muito tempo para se consertar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar em ter compostura na hora, pensar o que vai falar, para não ofender, e depois, para frente, a gente vai ver como essa situação se resolve, tá? Porque na hora do aflito, na hora do conflito, a gente fala muita coisa que não se deve. Então, se a pessoa fala uma ofensa para nós, a gente sente na obrigação de falar uma ofensa maior para ela. Ainda mais se a gente tem conhecimento da pessoa, já conhece o passado da pessoa, fala, aí você deu mal, já vou pegar pelo seu passado. Aí é errado, né? Todos nós erramos, né? Todos nós erramos, então temos que ser coerente, ter paciência, né? E ficar calmo, né? Como ter paciência com as pessoas no trabalho? Isso eu estou nativo ainda, eu sei que é difícil. Às vezes a gente perde a paciência no trabalho mesmo, tá? Porque pessoas querem um subir em cima do outro, tá? Um quer fazer um trabalho ruim para prejudicar o da frente, porque a gente vive num combo, né? Então a gente faz um trabalho, passa para o outro executa o trabalho, passa para o outro executa. Enquanto essa corrente é cortada por um colega da gente, aí prejudica praticamente a carreira inteira.
aí a gente fica chateado, fica lá perturbado, né? Então, manter a cabeça aberta, temos que pensar também nas pessoas que executam esse trabalho, né? Porque às vezes para nós a visão é ampla da coisa, que não está bem, não pode ser feita daquele jeito, mas para a pessoa que está fazendo não é difícil. Eu não quero ser parte, mas o que aconteceu comigo esses dias, né? A pessoa pegou e falou, mas eu vou em tal lugar, eu levo um papel para a pessoa. Mas você leva um papel, mas leva uma esperança no papel, indicando algum local para a pessoa procurar, coisa e tal. Mas eu que fico no telefone, eu levo bronca e ameaça. Eu não levo papel nenhum, né? Então, mas eu não falei isso para ele, eu fui paciente. Eu falei assim, não, ele vai e leva um papel, mas leva um papel com esperança, procurar um outro local, coisa e tal. Mas eu não posso fazer isso, né? Entendeu? Mas eu não falei isso para ele justamente para quê? Para não gerar um conflito, né? Veja a situação do ponto de vista do seu adversário, tá? Temos que olhar o que o nosso adversário está, porque muitas vezes ele também tem suas razões também, né? Pense antes de começar uma discussão, tá? Muitas vezes uma discussão não leva a nada, leva só a conflito mesmo, né? Concentre-se no que você pode ganhar com uma convivência saudável. Tá? É bom isso aí, gente. Uma convivência saudável é a coisa melhor que tem para a gente se manter unido, se manter, né, na boa, né? Uma convivência saudável. A culpa é dos dois, sim. Use truques mentais para aumentar a tolerância. Tá? Então cada um tem que desenvolver a sua técnica. Cada um tem que desenvolver sua técnica. Tá, vai gerar um conflito, cada um. O pessoal dá licença, tem que ir embora, está atrasado, sei lá o que, eu falo uma palavra boa, uma palavra regeneradora, e também procura se esvair. Tá? Cada um tem a sua técnica. Né? Paciência é uma virtude do ser humano, baseada no autocontrole emocional. Sim, nós temos que ter nosso autocontrole diante de muitas situações, ou seja, quando o nível de suporte social é desagradável, injúrias e o incômodo de terceiros, sem perder a calma e a concentração. Tá? É difícil, gente. Eu estou falando aqui, mas eu também não sei. Porque às vezes as coisas pegam mesmo. A pessoa dá a primeira pancada, vê que você não se mexeu. Dá a segunda pancada, vê que você não se mexeu. Né? Da terceira, a pessoa explode, né? Mas temos que manter a calma. A paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejados. Então nós temos que ter tolerância aos erros alheios, porque quem não erra, né? Vamos pegar e lembrar a situação da mulher adúltera, né? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E quem, né? E Jesus falou, cadê quem te condenava, mulher? Foram embora, então vá, não peques mais também, né? Então, paciência é um fruto do Espírito, e pode ser desenvolvida, aperfeiçoada, através de nosso relacionamento com Deus. Qual é o nosso relacionamento com Deus? O Evangelho. O Evangelho. Tá? Por isso eu sempre pergunto, quem faz Evangelho no lar aí? Aí, tá vendo? Então mais gente tem que praticar o Evangelho no lar. Escolher uma hora da semana lá e praticar o Evangelho. A casa aqui deve ensinar. Né? Então, tem que praticar o Evangelho. Por quê? Eu aconselho sempre praticar o Evangelho desde o começo até o fim do livro. Terminou o fim do livro, volta no começo, para de novo, tá? Porque assim ele evita de ser sempre abrir as mesmas palavras. Mas também se quiser abrir a esmo também, tudo bem. A esmo, né? Beleza? Tudo bem, fica a critério de cada um. Quais são alguns dos frutos da paciência? Olha, paciência tem fruto, hein? Misericórdia, temos que ser misericordiosos. Fraternidade, temos que ser fraternos. Tolerância, autocontrole, etc.
são palavras que se relacionam diretamente com esse fruto, tá? Então, aí a paciência tem frutos, né? Vamos lá? Aquele que conquistou a paciência, conquistou a si mesmo. Olha só, gente, essa frase é muito profunda, né? Muito profunda mesmo. Aquele que conquistou a paciência, conquistou a si mesmo, né? Por isso que é o autocontrole da pessoa. A pessoa se controla, sabe se pôr diante de várias situações, né? A gente vou citar aqui o Silvio Santos, né, gente? Um homem que teve um autocontrole enorme, né? Para montar o império que ele montou. E aí está nas redes sociais aí que ele fala, né? Que quem ia dar uma emissora de televisão para um camelô. E deram, e ele se deu bem. Se deu bem, e quem está ao seu lado também. Gerou um monte de emprego. Gerou um monte de emprego diretamente e indiretamente também. Né? Então, muito maravilhoso mesmo a paciência. O que causa a falta de paciência? Enfrentar filas diariamente. Isso aí é fato. Né? Você pega uma fila, você está ali todo paciente. Chega lá na sua vez, a fila enorme, né? Depois de 1 hora de fila, ela fala que não era aquela fila que você tinha que pegar. Era outra do lado de lá, né? Acontece, né? Ficar preso no trânsito ou demorar para ser atendido. São algumas coisas que fazem parte da nossa rotina e nos ajudam muitas vezes a perder a paciência, né? Então, ficar preso no trânsito também, gente. Ontem eu peguei um trânsito doido, que eu falei, vou abastecer o carro, porque eu não sei se eu calculei, dava gasolina, mas eu falei, não, vou abastecer o carro, porque eu não sei. Porque se você ficar sem gasolina no trânsito, no meio do asfalto, sei lá o quê, você é multado. Porque você não pode ficar sem combustível. E eu falei, não, um trânsito violento que eu tinha feito, eu falei, não, tem meio tanque ainda, dá, não, eu para garantir, completei, né? Segundo a Associação Médica Americana, a impaciência está sempre está entre os principais fatores de risco para a pressão alta em jovem adulto. Não está falando da nossa idade, lá de 50, 60, não, está falando jovens e adultos. Jovens lá de seus 15 anos, adultos lá de seus 20 e poucos anos, olha lá, tá vendo? Está lá, aumento da pressão arterial, né? Que nem eu falei no começo, né? Hoje a gente é cobrado, a tecnologia ela veio muito bem recebida, coisa e tal, graças a Deus, mas acontece que tudo ficou mais rápido. Ficou mais rápido, a gente exige muito mais da gente hoje, né? Então, por isso que a pressão arterial sobe também. Como vencer a falta de paciência? Passo a passo para trabalharmos a nossa paciência. Então, temos que ter autoconhecimento. Conheça-se a ti mesmo. Se conheça, identifique seus pensamentos e escute o seu corpo. Tá vendo? Aceitação, medite, relaxamento e respiração. Dê um tempo, organize, desenvolva boas habilidades sociais. Tá? São algumas coisas para vencer a falta de paciência que nós temos que ter, né? Vamos lá? Aí, quem foi Jó para o Espiritismo? Para o Espiritismo. Muita gente tem Jó lá como o diabo veio e falou, vou tirar sua casa, vou tirar seu gado, vou tirar sua família, e ele se manteve fiel. Mas no Espiritismo, Jó é o homem mais rico da região em que vivia, possuía milhares de ovelhas e camelos, centenas de juntas de bois e jumentos, uma imensa propriedade, 7 filhos, 3 filhas e grande quantidade de criados. Era considerado um homem bom, justo e temente a Deus. E ele teve a paciência de Jó. Com tudo aquilo que acontecia, ele não se desgarrou da fé fervorosa que ele tinha em Deus. Né? O que significa ter paciência de Jó? Comportamento que faz suportar a resignação, os maiores sofrimentos, injúrias e injustiças. Em referência ao personagem bíblico Jó,
que passou por provações e sofrimentos, mantendo a sua fé. Né? Então, nós tem até dê graça de tudo, porque tudo concorre para o bem daquele que ama o Senhor. Mas dê graça pela desgraça, sim. Nós somos seres imortais. Se nós tivermos que passar alguma provação, alguma coisa, a gente vai passar, independente da posição que a gente tiver aqui na Terra, né? Se a gente marcou lá a nossa reencarnação que em X idade você ia ter tal problema, quando chegar aquela idade você vai ter tal problema, né? Então, mas Deus dá graça, sim, dê graça de tudo. Não falou de graça só de quando você estiver bom, de quando tiver tudo certinho, as vacas gordas, né? Tudo bem, né? Não, dê graça de tudo, tá ok? A paciência não se harmoniza com a pressa, mas consegue sempre confiante rumo aos objetivos traçados. Ainda que todos se revelem contrários, a ação edificante que desenvolvemos, guardemos a paciência, entendendo e perdoando para prosseguirmos sem vacilação. Temos que perdoar, ok? Vamos parar? Há de perdoarmos que Deus colocou em nosso caminho, para ser instrumentos do nosso sofrer, para nos porem à prova a paciência, tá? Às vezes a gente tem um familiar difícil, mas está lá. Deus colocou ele no nosso caminho, ele veio, escolheu para se reajustar com a gente. Nós temos que ter paciência com ele. Fazer o quê? Né? Havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Evangelho segundo o Espiritismo. Então está certo, a gente olhando para o alto, né? O alto dentro de nós, né? O mundo espiritual está em toda parte, que nem nosso colega falou. Não está no céu, não está na terra, está em todos os lados, né? Tá ok? Coragem, amigos. Tendes o Cristo o vosso modelo. Mais sofreu do que se penitenciar, ao passo que vos tem de espiar o vosso passado. Nós temos que espiar o nosso passado. Cristo não teve isso. Né? Cristo veio aqui por intermédio de Deus para deixar o seu evangelho aqui na terra, para nos ensinar a todo momento, a toda hora, né? Mas nós temos o nosso passado para espiar. Temos a nossa família que foi aqui encontrada por nós para a gente espiar. Temos que, tudo isso aí é a prova, provações também que nós temos que espiar. Sede, pois, paciente, sede cristão. Essa palavra resume tudo. O Espírito amigo do Evangelho segundo o Espírito de Haber, 1862. E para terminar, gente, estamos no Salmos 40:1. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tá? Então, a gente tem que se resignar, temos que ter nosso autocontrole, tá? Porque provações a gente vai receber a todo momento, a toda hora. E que prova, e que a gente vai fazer com isso aí? Quando a gente for chamado na consciência, vai falar, você perdeu a cabeça. Não, a gente tem que ter nossa fixação mental nas coisas boas, pensar sempre em Deus, orar sempre a Deus, em todos os momentos, todas as horas a gente pode pedir a Deus, tá? Porque a gente estando receptivo, a gente vai ser reconhecido pelos anjos do Senhor, sem dúvida, tá? E a gente vai conseguir suportar nossas provações, nossas expiações, né? Que nem Jó também foi espiado, né? Então a gente tem que estar sempre designado ao amor, ok? Então, gente, vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus esta oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse momento e pedir a Deus que ilumine cada um de nossa família e ilumine cada um de nossos empregos, que possamos
está na casa de todo mundo fazendo uma limpeza espiritual, para que possamos suportar, Senhor, com paciência, todas as nossas provas, todas as nossas expiações, Pai. Pedimos a Deus que abençoe a estrutura desse grupo, abençoe toda a sua presidência, abençoe todos os companheiros que aqui frequentam e aqui trabalham. Pedimos a Deus que nos abençoe com abundância, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Mas nós não terminamos ainda não. Ele terminou a palestra dele, mas nós não terminamos. Nós estamos um pouco adiantados. Então faltando lá uns 20 minutos, 30 minutos ainda. Então eu vou vender meu peixe aqui. Todos nós que aqui estamos, nós viemos aqui buscar alguma coisa. Viemos buscar a saúde, viemos buscar situações importantes para nós sentirmos bem. Eu tenho certeza de que todos nós que estamos aqui, estamos com algum inconveniente, estamos com desconforto, e nós pensamos ser tudo quanto é coisa. Pode ser de espírito, uma obsessão, pode ser um espírito amigo ou um espírito inimigo. Digo inimigo, mas não é isso, espíritos inferiores ou superiores. Então, o inferior é aquele que não compreende as coisas, não entendeu ainda o que ele é, ele vem, se encosta numa pessoa e começa ali a tentar ajudar, mas ele não sabe que ele não tem qualificação e está num grau evolutivo para ajudar. Então, é isso que nós vemos aqui na Casa Espírita constantemente, tudo isso. Então, as pessoas vêm porque não se sentem bem. E Deus nos deixou a vida para que a gente possa se sentir bem. Jesus veio para mostrar os seus exemplos e os seus ensinamentos para que a gente possa nos sentir bem. Então, o mais importante que eu quero dizer é o seguinte, que nós estamos aqui em expiação. Nós estamos em expiação e prova. Agora, estas provas e estas expiações é que nós não entendemos ainda e nós não compreendemos e sofremos em relação a isso. Então, nós procuramos a Casa Espírita para que a gente possa nos livrar. Naturalmente que tem pessoas que chegam aqui na casa, eu pergunto que se está se sentindo bem, eu estou aqui há 6 meses, 1 ano, não senti nada, não melhorei nada. Mas eu pergunto, será que foi a doutrina espírita, os palestrantes, os trabalhadores da casa que falhou, ou foi a própria pessoa? Não, eu digo que foi a própria pessoa. Se aquela pessoa segue os ensinamentos espíritas, os ensinamentos do Evangelho, eu sempre digo que o Evangelho é o caminho da nossa roça. Ele mostra lá que tudo aquilo que nós precisamos está lá, mostrando para nós. Inclusive, o companheiro que falou sobre o Evangelho, fazer o Evangelho uma vez por semana, naturalmente que é importante. Na casa que entra Deus, não entra outros espíritos ruins. Então, os trabalhadores de Deus estão sempre lá. Então, o que eu quero dizer é que nós não toleramos aquele sofrimento que nós temos. Agora eu lhes pergunto, será que aquele sofrimento é consequência de outras pessoas? Não, são consequência de nós mesmos. Nós reencarnamos e pedimos isso para voltarmos aqui dessa forma. Para quê? Para que nós voltamos então com um incômodo, com uma doença, com uma situação que os médicos dizem, você não tem nada, mas a pessoa tem. Por que será isso? Nós voltamos exatamente para pagar aquilo que nós fizemos na vida passada. Nós pedimos para que a gente venha com aquele problema que nós temos. Para quê? Para purgar o nosso espírito. E a matéria, o corpo humano é exatamente, vou dizer, o coador, aquele negócio que serve para coar, para tirar a essência, a boa coisa. O corpo humano, e é nessa encarnação agora, é nesse corpo que nós vamos tirar tudo isso. Nosso corpo vai ficar bem para que uma próxima encarnação nós nos sentimos melhores. Então, é importante que a gente saiba que certo sofrimento foi nós mesmos que pedimos.
Nós mesmos que pedimos. Nós não sabemos disso, porque isso foi feito numa encarnação passada, e na hora da gente encarnar novamente, nós pedimos aquele sofrimento para que a gente possa purgar, o nosso espírito possa ficar livre daquelas imperfeições, daquela coisa. Agora, aí nós somos generosos, o espírito principalmente é generoso, ele vem com uma deficiência física, e nós sentimos o ser humano, aqueles que têm deficiência física, que sofrem, batemos os olhos deles, nosso coração sente por eles estarem daquele jeito. Agora, eu lhes digo uma coisa, aquele irmão que veio com deficiência física, ele mesmo pediu aquela deficiência física para que ele possa purgar o seu espírito, para que ele venha numa próxima encarnação saudável, firme e forte. Porque se ele vier continuamente com o espírito debilitado, naturalmente que ele vai voltar com deficiência física. Então, naturalmente que a gente vê, eu vejo nos hospitais por aí, meninos grandes, que a coitada da mãe não pode nem segurar mais, que ele não tem forças mais, porque ele cresceu. Aí o nosso coração sente, meu Deus, que coisa que é isso? Agora, Deus está errado? Deus está errado? Não está errado. Deus não está errado, porque tudo que Ele faz é certo, é sábio. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então nós precisamos entender tudo o que Ele faz é certo. Nós é que somos errados, nós é que erramos. Nós ganhamos essa encarnação para que a gente possa voltar de novo, purgar os nossos males aqui com esse corpo que aqui está, porque esse corpo, quando for lá para a terra, lá vai ficar todo as minhas coisas ruins, tudo aquilo ruim que eu aprendi aqui, que trouxe de vidas passadas, vai subir ali na terra, vão ser comidos pelos vermes, e o meu corpo vai ser depurado, meu espírito vai sair depurado, meu espírito vai ser melhor. Às vezes, gente, para mim, explicar essas coisas, deveria voltar muito tempo. Eu quero dizer a vocês, pincelando com poucas palavras, nós somos, aquilo que eu estou falando para vocês aqui, nós somos espíritos encarnados. Nós temos aqui, eu estou falando para vocês aqui, é o meu espírito que está passando por meu corpo, através do meu corpo, e minha voz falando para vocês, é o meu espírito que está falando para vocês, e o espírito que vocês também estão ouvindo. Então, naturalmente que nós temos um corpo físico, que é esse que aqui está, que vocês todos estão vendo, vocês também estão aí, e meu espírito que está aqui, ao meu derredor. Ao meu derredor, ele está passando aquilo que ele veio fazer, que ele veio falar para vocês. Que coisa interessante. Nosso companheiro acabou um pouco antes da palestra, então eu vou falar um pouco. Graças a Deus que eu posso falar para vocês. Eu estou aqui há 20 anos, cheguei aqui doente, gente. Eu sentava naquele canto lá onde é o Sr. Gileno, o Sr. Gileno lembra bem, ele era um trabalhador da casa, eu chorava todo o tempo. Por que foi, será? Lógico que eu fui assaltado, aquele problema do assalto me causou depressão, e eu procurei. Alguém disse para mim, eu vou te levar num lugar onde você deverá melhorar. Eu fui lá para Embu das Artes. Lá em Embu das Artes, as pessoas falaram para mim, você vai ter que frequentar. Eu falei, mas aqui é muito longe. A pessoa correu o dedo numa tabela lá e disse assim, ó, lá em Carapicuíba tem nesse lugar, nesse. Eu falei, esse aqui serve, da Vila Dirce. E foi onde eu vim parar aqui. E graças a Deus hoje eu posso enfrentar vocês aqui, estão umas 30 pessoas aí, e poder falar, poder instruir. Muitos palestrantes vêm aqui com um objetivo maior de autoajuda para o ser humano. Mas o meu objetivo aqui é falar de Jesus.
Jesus do Espírito e eu sou filho de pais espírita, mas nunca quis seguir uma religião. Mas o dia que veio mesmo para mim frequentar o Espiritismo, seguir a orientação, o caminho deles. E no entanto, estou aqui hoje. Então, vocês viram bem que quando nós sentimos por uma pessoa que é deficiente física, é aleijado, nosso coração sente, não sente? Oh, meu Deus, como sentimos. Mas Deus não, voltar a falar de novo, Deus não faz as coisas erradas. Quem erra somos nós que erramos. E eles naturalmente veio para purgar. Se ele não, olha só a provação e expiação, é isso que nós viemos aqui fazer. Uns têm expiações, outros têm provações severas. Eu sempre digo que tem pessoas que têm uma provação que eu não suportaria, eu não teria condições de aguentar. Eu não teria. Mas olha só como é que Deus é maravilhoso, é grande. A mãe suporta, o pai suporta, os irmãos suportam, toda na família suporta. Por quê? Porque eles já vieram naquele seio familiar ali, exatamente para tolerar aquele e ajudar aquela criança que veio com deficiência. Vou voltando aqui um pouco. Aquela mãe que sofre lá, pegando uma criança eu digo, mas ele já é adolescente, para trazer aquela criança nos lados. Ele não anda. A mãe tem que carregar no colo. Eu observo isso nas filas de hospitais, de pronto-socorro. A mãe adquire ali uma força tão impressionante que eu fico até abismado. Então Deus já deu a força àquela mulher e a expiação, a aprovação com aquela criança que veio com deficiência física. Assim é todos nós com a nossa família. Normalmente o espírito ruim vem no meio de uma família boa para que ele possa, através dos exemplos, ser melhor. E há aqueles espíritos também que vêm numa situação difícil para se melhorar aqui na terra, através de suas amizades, através daquelas pessoas que o cercam, dos familiares. Tudo isso são coisas que nós não compreendemos. Nós não compreendemos porque nós somos ainda pequeninos, ignorantes. Eu digo ignorante porque eu também sou ignorante demais. Eu não compreendo certas coisas. Então, por que será que nós voltamos? Por que nós viemos? Por que nós estamos aqui? Aí nós chegamos, vemos aquele rico, aquele pobre, aquele coitado na sarjeta, o que bebe, o que é louco e o que é, enfim, é uma quantidade tão grande de imperfeições que, se nós não tivermos esse conhecimento, nós não vamos compreender e não vamos seguir em frente. Então nós devemos deixar tudo, os nossos sofrimentos. Nosso companheiro falou sobre a paciência, realmente é. Aquele que não tem paciência, lute para adquirir a paciência, porque mais cedo ou mais tarde ele vai precisar. Principalmente na idade madura também vai precisar. Eu lhes digo isso, experiência própria. Eu aos 80 anos preciso ter muita paciência. Principalmente com aqueles que eu vejo que não entendem nada, que não compreendem nada. Eu tenho que fazer o quê? Perdoar. Compreender, até levar a eles uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Porque eu sei que ele não compreende, ele não está capacitado para entender aquilo que não entendo. Ele precisa evoluir muito mais. Precisa evoluir. Então, a cada vez que nós voltamos, nós subimos o degrau da evolução. Nós vamos ver as coisas
de uma forma diferente, de um ângulo diferente, vamos ver muitas imperfeições que precisamos aprender. É com aquela imperfeição, aquele castigo que aquela pessoa tem, e que nós vamos aprender. Então, Jesus foi claro. Jesus foi claro nos mostrando tudo aquilo que ele... Olha, com 3 anos só de vida pública dele, ele mostrou para nós tudo que nós precisamos. Agora, precisamos entender que, será que eu vou compreender isso? Será que eu vou compreender isso? Será que eu vou poder entender aquele companheiro meu que errou porque ele tinha que errar? Será que eu compreendo que ele não está na idade de ver isso ainda? Naturalmente que nós, quanto mais velhos a gente fica, nós vamos entendendo melhor as coisas. E vamos podendo passar uma palavra amiga, palavra de conforto. Porque Jesus lá na cruz, ele diz: Senhor, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que... Nós até hoje não sabemos o que fazemos. Agora, quantas encarnações nós já tivemos de lá para cá? Muitas encarnações viemos de lá para cá. E aprendendo, e aprendendo, e aprendendo, e aprendendo, e aprendendo, e aprendendo. Cada encarnação. Hoje, todos vocês que estão aqui, estão nessa encarnação. Então vocês devem fazer jus a esta encarnação. Aproveitar o máximo desta encarnação, mas sempre trabalhando para o bem. Acendendo aquela luz que falta em nós. Aquela luz que Jesus nos deixou. Jesus deixou os ensinamentos e seus exemplos. Olha só, seus ensinamentos e seus exemplos. E o que exemplos ele deixou? Foi ensinamentos ruins? Exemplos ruins? Não, exemplos bons. Exemplos bons. O maior, então, de todos os exemplos foi ele morrer lá na cruz, porque com a capacidade que ele tinha, com o grau evolutivo que ele tinha, ele podia falar: não, eu não vou para lá. Eu não vou para lá. Mas ele se fez de cordeiro para mostrar para nós. Ele não veio nos salvar, ele veio mostrar para nós. Mostrar. E nós temos capacidade de perdoar, porque nós, quando perdoamos quem quer que seja, nós estamos fazendo de nós um ser mais evoluído, um ser melhor. Então, precisamos entender isso. E a paciência, do jeito que ele falou, a paciência do jeito que nosso companheiro falou, é importante para nós, para que a gente possa não percar mais. Porque quando nós replicamos, nós pecamos mais, porque somos nós, nosso espírito, voltando aqui ao espírito de novo. Então, não é o nosso corpo aqui, voltando aqui, eu sei que eu estou andando para lá e para cá, mas eu deveria ter uma pauta, eu não estou tendo pauta, só estou tendo a minha cabeça mesmo aqui, então vocês terão que tolerar isso, mas sei que é importante para vocês. Nós precisamos entender que nós estamos aqui para aprender. Nesta encarnação nós precisamos aprender. Mas aprender o quê? Foi através de Jesus que nós entendemos que nós viemos aqui para ser felizes. Mas que jeito de eu ser feliz se eu tenho tanta gente do meu lado que me fustiga todo dia, me prejudica, me xinga, me maltrata? Posso ser feliz num lugar desse onde alguém me maltrata? De jeito nenhum. Ninguém vai ser feliz sendo maltratado. Então, esses maltratos também servem para nós galgarmos um degrau a mais na nossa evolução. O Espírito não morre nunca. O Espírito é eterno. Então, a cada encarnação que ele recebe um corpo físico, ele evolui mais. Então, explicando novamente, este corpo que aqui vos fala, tem um espírito que está por trás disso. Porque, para vocês poderem entender melhor, a ciência, por lá um médico, por exemplo, não tem médico que sim, não sabe que nós somos espíritos.
porque se eles entendessem que nós somos espíritos, o acerto deles seria maior. Então, eles não entendem que se você abrir o meu crânio aqui, então o que vai acontecer? Você vai ver toda a massa encefálica lá. Toda a massa encefálica lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Talvez vocês já tenham visto um crânio aberto. Então, ali tem uma massa encefálica. Vocês acham que um espírito que se formou médico desde a sua infância, que ele aprendeu tudo aquilo que ele aprendeu dentro da massa encefálica? Para vocês entenderem. Então, a massa encefálica seria insignificante para tudo aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente aprende desde criança, e vem vindo, até o dia que a gente morrer de novo. Agora, o espírito não. O espírito é diferente. O espírito vem de longa data, sabendo, entendendo e compreendendo. Então, nós simplesmente tivemos a oportunidade dele hoje nos ajudar nessa encarnação. Se nós estamos aqui hoje, uma porção de pessoas, observa bem que, graças a Deus, nós estamos aqui, estamos melhores. Estamos melhores. Porque numa encarnação passada nós éramos lá os carrascos, né? Aqueles da Inquisição que matavam meio mundo. Felizmente nós que estamos aqui hoje entendendo que matar não é o objetivo maior. Nós temos que nos livrar de certos preconceitos, de certas coisas que nós fazíamos no passado. Quantos de nós não fomos bandidos? Agora, eu pergunto a vocês mais uma coisa ainda, isso é para nós entendermos melhor. Eu sei que vocês vão dizer, bem feito, aquele bandido que está preso na penitenciária, aquele batedor de carteira, aquele cara que rouba o celular dos outros, aquele que bate nas suas vítimas, dá um ódio dele, não dá? Um ódio? Dá ódio dele, até eu sinto. Mas, será? Se nós não tivéssemos a sorte que tivemos, nós não poderíamos estar na pele dele? Não poderíamos estar na pele dele? Se nós não tivéssemos também tendo uma educação melhor, vivido num ambiente melhor, nós não poderíamos ser um delinquente também? Claro que poderíamos, ou se poderíamos. Então, lógico, aí a pessoa diz assim, esse tem que matar, tem que enforcar ele, fuzilar, tudo isso aí. Por quê? Por que nós temos isso aí? Nós temos que falar, fuzilar e tudo mais. Porque nós no passado fizemos isso também. Nós no passado fizemos isso, então essa lembrança do Espírito existe clara aí. Só que nós estamos, hoje, ele compreende melhor, ele não vai fazer isso, tá? Agora, até eu sinto raiva desse coitado que maltrata as mulheres, toma o celular, derruba no chão, maltrata, faz tudo isso. A gente vê na televisão, fica enraivecido com tudo isso. Mas, se nós não tivéssemos a oportunidade que tivemos, nós poderíamos ser iguais a eles. Agora, vocês pensam que eles não vão pagar com isso? Vai! Numa encarnação próxima, eles vão estar aqui igual nós, falando ou ouvindo. E vamos dizer assim, no passado eu fiz isso tudo. No passado eu fiz isso tudo. Até pior. Se nós somos espíritos milenares, não só eu, mas todos vocês são espíritos milenares, que ganharam esse corpo aqui para poder voltar a entender a coisa melhor. Então, nós estamos aqui na Terra, estamos aqui nesta encarnação para aprender para sermos felizes. Agora, ser feliz de que jeito, meu Deus? Então, tem tanta coisa aí nos cutucando, nos fazendo para que a gente possa cair novamente. Precisamos entender. Então, vocês devem entender que
Nós somos espírito. Não adianta, vocês não verem o meu espírito aqui. Vocês não veem. Mas vocês, para que vocês possam entender, vocês não veem o halo que aquele que os santos têm lá na igreja católica, um negócio amarelo aqui assim? Vocês já viram, né? Então, isso sai, lá eles mostram assim de cabeça só, mas aqui, ele vem aqui assim, até embaixo. É a luz do Espírito, é o perespírito, que é a casa do Espírito. Então, esse halo está em contato com o corpo, eu estou falando com vocês aqui, passa por esse perespírito e aqui vem, através da minha cabeça, eu posso falar com vocês, explicar aquilo que ele tem para falar. Então, naturalmente que nós precisamos entender que nós somos espíritos em evolução. Em evolução. Aí eu lhes pergunto, quantas encarnações foi preciso para a gente estarmos numa casa espírita? Quantas encarnações? Eu não sei quantas, mas muitas foram, para que a gente possa entender. E eu tenho a certeza de que numa próxima encarnação nós estaremos melhor do que estamos hoje. Porque o Espírito não regride nunca, ele sempre aprende. Toda vez que ele aprendeu uma coisa, ele não volta mais atrás, ele vai sempre à frente, à frente, à frente e à frente. Se nós fomos bárbaros no passado, hoje nós estamos numa situação melhor hoje. Então, naturalmente que precisamos entender isso, que nós somos filhos de Deus, e que o nosso objetivo maior é a estrela maior, sermos santos. Quando Jesus disse, vós sois deuses, ele já explicava para nós que nós somos deuses, nós somos santos. Então, nós precisamos entender isso, que nós viemos para aprender a perdoar. Porque Jesus, que foi o maior de todos nós, ele aprendeu a nos mostrar o caminho certo. Agora sim, eu acho que valeu a pena eu ter entrado aqui no final da palestra. Nosso companheiro já fez a oração, mas eu lhe digo uma coisa: todos vocês que estão sentados aqui, além dos passes que recebem, a espiritualidade também atua em cada um. Eu digo isso porque do tempo que eu estou aqui nessa casa, se eu tivesse entrado numa faculdade de medicina, eu já era médico. Se eu tivesse que entrar numa faculdade de direito, eu já era advogado. Então, aprendi a ser espírito, a tentar, porque a mais será dado àqueles que, os ignorantes, mas aqueles que já sabem serão mais cobrados. Às vezes me fala aqui, às vezes interferência, porque estão conversando lá atrás, essa conversa lá atrás inflige na minha capacidade de ouvir. Está tudo certo. Mas não tem nada. Vamos lá, minha gente. Graças a Deus, ele já fez a oração, então não vou fazer de novo. Então vocês fiquem no seu respectivo lugar, para que vocês possam passar pelo passe.